competência nem contra a reputação do Flávio Dino, muito pelo contrário, eu respeito muito o trabalho dele, mas ele, né, isso não vai tornar em verdade o fato dele ter sido beneficiado pelo rei, que hoje é presidente, ocupa a cadeira da presidência, embora não tenha competência para tal, e é candidato à reeleição. E para nossa tristeza, e para a tristeza geral da nação, menos dos eleitores dele, e da família dele, dos amigos dele, evidentemente, ele está ganhando todas as pesquisas aí como pré-candidato. Isso é muito triste. O Brasil merece coisa melhor, minha gente. Por favor. O povo brasileiro, você que está me vendo e ouvindo, sua família, seus filhos e netos merecem coisa melhor. Nós temos, depois eu vou fazer um vídeo, não sou candidato e não sou cabo eleitoral de ninguém, mas eu prefiro votar naquela pessoa cujos valores se identificam com os meus valores. Uma pessoa preparada, competente, que não tem um histórico de carceragem, de corrupção, que tem formação superior, que já agregou muito valor à sociedade. E não a um Zé Ruela, um vigarista, um oportunista qualquer. Tá entendendo, como diz o paulista? Então, e o que o povo brasileiro faz, lamentavelmente, porque é induzido ao erro pela propaganda política direcionada, manipulada, é escolher gente com esse perfil, sacripanta, vigarista, que só quer entrar na política para se dar bem, para ficar com as joias, né, seu Bolsonaro? Para ficar com as joias. Tentou e não conseguiu, né, rapazinho? Então, para ficar com os milhões por fora de caixa 2 para comprar mansão. Aí é o outro candidato aí, que é da mesma linha do Bolsonaro, da mesma linhagem, que tem um processo nas costas, que comprou uma mansão de 6 milhões e não justificou a origem do dinheiro. Disse que jogou uma moeda para cima e caiu 6 milhões na mão dele e foi lá e comprou a mansão. Bonito, né? Então, é o que acontece no Brasil varonil, terra dos bananas e que caiu. Então, é isso, minha gente. É muito triste tudo isso, mas depois vou interromper por aqui e vou emendar aí com a proposta do Flávio Dino de reforma do judiciário. E tem tanta coisa para reformar no judiciário. Eu vou ter uma turma aí dos bolsonaristas que estão puto da cara que os bolsonaristas estão tudo preso, inclusive o Bolsonaro, e eles querem impeachment dos ministros do STF. Não é isso que precisa. Não é impeachment dele, até porque não tem sustentação legal, não tem motivação para isso. Tá entendendo? Mas precisamos reformar o judiciário para que as regras sejam claras, para evitar essa palhaçada que aconteceu aí com relação à Lava Jato. Desculpa a expressão, meu pai chamou isso de putaria franciscana, desculpe aí as meninas, essa palhaçada, esse insulto à nossa inteligência. Fizeram a Operação Lava Jato com mais de 70 desdobramentos, que custaram milhões, talvez bilhões, durante 5, 6 anos, e depois anularam tudo porque aí o Fachin descobriu que a Curitiba não tinha competência para julgar um jaguara qualquer aí, entendeu? E daí foi tudo pro vinagre, né? Que daí virou o efeito dominó. Quando o Fachin veio a público essa notícia que o Fachin tinha anulado as condenações do Lula, sem, no entanto, inocentá-lo, até porque ele não era inocente mesmo, todo mundo sabe, aí ele veio em seguida e anulou as provas. Então, se ele precisou anular as provas, é porque ele era culpado, porque se ele não fosse culpado, não tinha prova. Se o amigo dele que fez campanha para Dilma, o Fachin, aqui do Paraná, quando ele fez campanha para Dilma, e depois ele ganhou o prêmio de ser indicado para ser ministro do Supremo pela Dilma, então, aí ele estava devendo, né? Eu já falei vários vídeos, ele estava devendo favor para Dilma, para o Lula, para o PT, para essa caterva toda, e daí ele achou uma brechinha, ele entendeu
ele entendeu, ele acolheu os argumentos do Cristiano Zanin, então o advogado do Lula, que hoje, inclusive, também é ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por quem? Pelo Lula. Então, veja que bonito isso. É um compadrio tão bonitinho assim que dá inveja a qualquer líder mafioso. Al Capone. Então, essa coisa, não estou me referindo à bandidagem do Al Capone, mas assim, ao lado bonito, poético, do compadrio dos caras, de fazer favorzinho com dinheiro público um para o outro, é tão bonito, é assim, tão romântico. Até essa música que está tocando ali não é apropriada, deveria ser uma Julio Iglesias, para ficar bem bonitinho isso aqui, né? Então, é isso. Depois eu falo mais sobre o Flávio Dino e a proposta dele, tá certo? Abraço, se você gostou, dê um like, dê um joinha, coloque um lá nos comentários, se não gostou, coloque 0, não escreva palavrão, que é muito feio. Eu falei um aqui porque escapou, me perdoem, depois eu vou pedir perdão a Deus ali por isso, tá bom? É isso, meus queridos. Sério mesmo, eu me arrependo de ter falado e esse canal não é próprio para isso, para falar palavrões. Me desculpem, tá bom? Abraço, beijo, até mais.